Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Começa agora mais um X da Questão ao vivo aqui pela TV Câmara. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número está aí na tela, 99163-7905. E temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 3214-7766. E o nosso e-mail, que é o gama@riopreto.sp.leg.br. E estamos ao vivo também pelas redes sociais, estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde você também nos acompanha em tempo real. Aproveita, curta, compartilhe nossas páginas, que é muito importante para a gente. E olha só, gente, no programa de hoje recebo o cineasta riopretense Reinaldo Volpato. Reinaldo que está lançando agora o filme Estranhas Cotoveladas, que inclusive está em cartaz aí, esteve em cartaz nos cinemas da rede Multiplex do interior aí, como Rio Preto, Bauru, Araçatuba e Sorocaba. E em Rio Preto ele segue pelo menos mais essa semana em cartaz. Rei, obrigado por estar aqui, parabéns pelo filme, pela estreia nos cinemas aí, comercial. Sabemos que não é fácil, né, furar essa bolha. Mas vamos lá, fala pra gente do filme Estranhas Cotoveladas. O filme foi filmado em várias cidades aqui do interior, como Pardinho, Botucatu e também aqui em Rio Preto, né, Rei? Obrigado. Muito obrigado, Gama. Muito legal participar do seu programa ao vivo aqui, o X da Questão, belo nome também, sugestivo, né? Vai direto ao ponto. Direto ao ponto. Então vamos lá, direto ao ponto. Bom, é assim, olha, o Estranhas Cotoveladas é um filme de longa-metragem de ficção. E eu estou muito contente com o lançamento comercial dele. Demorou muito para ficar pronto. Acho que a gente tem até o cartaz aí, desculpa te interromper, pedir para jogar o cartaz aí na tela, enquanto você fala, só para o pessoal ter uma ideia aí. Vamos lá. Então... Filme de ficção. É um filme de ficção. Tem 2 horas e 13 minutos, 133 minutos, portanto. E feito com um elenco selecionado, profissional, só que alternativo. Estamos aí na tela. Tem muito pouca gente que participou profissionalmente das grandes televisões. Assim. Talvez o único e fundamental é o Domingos Meira, que fez o Pedro Álvares no filme. Ele tem uma experiência forte em várias novelas, em vários programas especiais da TV Globo, da TV Manchete na época, TV Record. Ele tem uma experiência muito favorável. E ele é muito louco também, porque ele foi diretor de cinema a vida inteira, desde criança, lá em Botucatu. Ele era diretor de curta-metragem, ele fez uns 15 curtas-metragens, antes de virar profissional, né? Ator. Então, essas experiências todas foram amalgamando-se com o público, com a equipe técnica, o elenco, e a gente conseguiu construir um filme muito original, que é o Estranhas Cotoveladas. O filme está sendo exibido nos cinemas e eu tenho tido uma resposta muito positiva. Eu estou muito contente com isso. Primeiro, de ter conseguido furar a bolha, como você falou. E segundo, porque a reação do público, pelo menos o que tem falado comigo, é muito legal, é muito profunda. As pessoas têm gostado. As pessoas têm gostado muito do filme, têm elogiado, eles elogiam dramaticamente, assim. Não, uma fotografia que é muito boa, um som que é muito legal, dá pra gente entender tudo. A trilha sonora é muito bonita, belas músicas, tal. As paisagens. Assim, tem imagens e cenas no filme das paisagens que eu nem conheci, nunca tinha visto na vida. E é tudo aqui no interior de São Paulo e no centro de São Paulo. É um lugar que todo mundo tem acesso. Tal. A gente filmou muito nas costas de Botucatu, que é uma região serrana. A cidade está a 837 metros de altitude, né? Então tem uma geomorfologia muito interessante, muito bonita mesmo. E eu tratei também de especializar umas coisas que tem muito nessa região aí, que são as pedras, me remetendo à permanência no tempo, à história do ser humano, do planeta Terra e tal, né? E tratar disso. É um filme que fala
do passado, do presente e do futuro. É um filme que faz uma análise sobre a juventude do interior paulista. A gente junta a perspectiva de um jovem usineiro de cana-de-açúcar, um sujeito que está aprendendo a ser o presidente para cuidar das empresas da família. Ele é usineiro de cana-de-açúcar, mas também ele tem criação de porcos, assim, suínos, tal, coisa de... No filme eles estão mandando para o frigorífico 1.000 reses de porcos, 1.000 leitões, né? Um magnata, então, né? É um magnata. E ele é muito apaixonado pela Ela Trieste, que é uma menina também filha de usineiro, mas de Piracicaba, e ela está fazendo medicina. Só que ela está assim, quando começa o filme, já começa a relação estranha entre os dois. Ela não está mais querendo ficar com ele e tal, porque ela conheceu um outro engenheiro agrônomo que faz agricultura orgânica, biodinâmica e tal, e é pequeno, não sei o que e tal. E o Pedro Álvares é muito das classes altas, poderoso. Mas poderoso com as pessoas, poderoso com o trabalho, com o coletivo, com os amigos, com as mulheres. Né? Muito machista, assim, muito forte. Uma levada de sertanejo romântico, mais agressivo. Né? E o Thier é mais cordial, mais menino, mais pessoa, classe média. Mas o Thier quer virar um agronegócio. Né? Então, assim, a trama é essa. O filme vai discutir esse triângulo amoroso, o Pedro Álvares e o Thier Paixão, a fim da Ela, Trieste, e as pessoas vão vendo isso como se os dois estivessem resolvendo coisas e disputando, não sei o que e tal, e acabam descobrindo que quem está escolhendo é ela que está ditando as cartas do baralho. Que é uma coisa que é da minha história. Eu tenho 7 irmãs, né? Eu teve muitas mulheres na minha vida desde criança mandando em mim. Você é o único homem. Não, somos 3 homens. 3 homens. O mais velho, o mais novo e eu no meio. Que é o Rui, o Renato e eu. E as mulheres, e todos nós somos profissionais, fortes, né? Assim, o papai fez 2º ano primário, a mamãe fez 4º ano primário, mas eles foram batalhadores o suficiente, resilientes o suficiente para formar todos nas universidades. E foi assim que eu consegui chegar na USP, né? Eu fiz a Escola de Comunicações e Artes da USP. Não é para qualquer um, né? E assim, no ano que eu prestei vestibular, para entrar na USP tinha 111 candidatos por vaga. A medicina da USP também, que era mais concorrida, tinha 113. Então era também um vestibular famigerado, pesadão, né? Mas eu tive sorte, porque eu tinha feito científico. E aquele ano foi o único ano que caiu uma prova de matemática. E eu matei a charada, né? Eu acertei todas quase. E isso distinguiu a minha nota e tal. E eu entrei entre os 100 primeiros colocados. Legal. Gente, eu estou conversando com o Reinaldo Volpato, está lançando Estranhas Cotoveladas. O filme está em cartaz no Multiplex aqui em Rio Preto, lá no Rio Preto Shopping. Vai até pelo menos sexta-feira e, dependendo do público, pode ser prorrogado novamente. Porque pode ser prorrogado. Assim, se o filme fizer um público na média das semanas anteriores dessa sala de exibição, ele fica em exibição, não pode ser tirado. Continua. Mas isso é complicado, viu, Alexandre Gama? Porque não é simples você levar esses públicos assim. Você vê, aqui em Rio Preto nós estamos aqui, já tem mais de 10 dias que o filme está no ar. Assim, pouquíssima gente vai ao cinema, as pessoas não vão. Os meus colegas que fazem filmes aqui, fazem curta-metragem, que fazem publicidade, que fazem televisão, sei lá, os profissionais do audiovisual, a gente chama isso de cineasta, né? Não foram ver o filme, foram pouquíssimos, né? Conta nos dedos. E as pessoas sempre têm uma desculpa, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. E, cara, não vão prestigiar o filme que é feito em Rio Preto, de um cineasta de Rio Preto, que escolheu Rio Preto e está morando aqui desde o ano 2000. Meus pais se mudaram para Rio Preto em 1974, para você ver. Não é que eu nasci em Rio Preto, Sim. É que eu optei por morar em Rio Preto. É um rio pretense por opção. Meus filhos nasceram aqui em Rio Preto, meus 2 filhos nasceram, a Batilha e o José. Eu me casei aqui no Pez, aqui do lado de Rio Preto. Eu morei em Rio Preto muitos anos para poder fazer o Abrasasas, para fazer o Estranhas Cotoveladas e as campanhas políticas que eu fiz aqui também, que eu fiz várias. Né?
Então eu tenho um trabalho, uma responsabilidade, uma ação forte, comunitária, política, administrativa e cultural, porque afinal de contas eu sou cineasta. Sim. Né? A minha vida é ligada a essa instituição arbitrária para Sussu que se chama arte. E eu faço isso, eu me sinto artista. Eu sou um artista que escolheu a profissão de cineasta para poder fazer seu trabalho. Sim. Deixa eu te interromper um minuto. Nós temos o trailer do Estranhas Cotoveladas. Vamos passar ele rapidinho para as pessoas terem uma noção. Vou pedir pro Israel jogar aí no ar o trailer do Estranhas Cotoveladas. Vamos lá, Israel. Agora que estamos nos encontrando, estou me sentindo muito melhor. Estou feliz. Isso me faz sentir mais forte, mais determinada. A gente tem tudo para ser o casal perfeito. Para de me atormentar. Ele passou a vida me provocando e nunca se conformou em perder Itapedra. Imagina agora perder a namorada. É uma agricultura artesanal, meio orgânica, uma opção alternativa de produção e negócio. É diferente da Fazenda Paraíso, por exemplo. Produção em grande escala, agronegócio. Não vamos dar chance para nenhuma dessas pragas. E ele é poderoso, invade os lugares, se apropria das coisas, vira dono. Vem ver se não te interessa conhecer a proposta. Tô falando de dinheiro vivo, na mão. Apareceu peixe morto ontem na cachoeira. Tá partindo pra violência, isso vai dar cagada. Esse escroto vai enfrentar um caipira de verdade. Esse sujeitinho tá querendo arrumar briga. Para de provocar o Thier. Não pode desistir. Viver é um negócio muito perigoso. Eu não vou desistir de Itapedra assim tão fácil. Vou te mostrar minha floresta de mudas. Floresta de mudas? É, mas não falam. Nada, nada, nada. Olha aí, belo trailer, hein? Belo trailer, né? Uma curiosidade, o cinegrafista do filme é seu filho, né? É meu filho, ele é o diretor de fotografia. Diretor de fotografia. Ele fez a câmera também, mas teve gente muito legais também que participaram. Por exemplo, o Leandro Marcondelli, aqui de Rio Preto, trabalhou na iluminação junto com o Zelé. E o Marcondelli até hoje fala que, foi um dos grandes aprendizados, porque foi uma experiência longa, são 6 semanas de filmagem, né? E com 70 pessoas na equipe, 230 pessoas no elenco, quer dizer, é uma experiência profunda e com equipamentos sofisticados, né? Todos os que a gente tinha à disposição. Tiver a qualidade da imagem. Se eu não me engano, a nossa colega Clenira Sarkis também participou. Ela trabalhou junto comigo. A Clenira é minha parceira número 1 dessas jogadas aí. A gente trabalha junto desde que eu vim trabalhar em Rio Preto, no ano 2000, propriamente dito. Eu não conhecia ela antes. Eu conheci a Clenira montando um filme feito em Rio Preto que chama Profeta das Cores, que o Leopoldo fez. E a Clenira fala nesse filme, faz uma entrevista com ele na rádio e tal, não sei o quê, e é o eixo do filme. E eu montei esse filme. Então eu conheci ela, assim, anos antes de conhecê-la pessoalmente. Que bacana. Para quem não sabe, ele citou aqui rapidamente, mas o Reinaldo também é diretor, o produtor, enfim, tudo do Abra as Asas, né? Um filme dos anos 80, né? Que fez bastante sucesso. O filme foi filmado em 82, ficou pronto em 84, nós lançamos em Rio Preto. Foi filmado em Rio Preto também, e depois entrou no mercado lá em São Paulo através do Cine Sesc, o Sesc. Aquele ano, 85, foi o Ano Internacional da Juventude. E o Sesc queria fazer uma homenagem a isso. E o único filme que eles encontraram para lançamento original tal era o Abra as Asas. Então eles escolheram. E me deram 15 dias no cinema. Ficou 12 semanas. Então o filme foi assim, apareceu muito. E quando ele ficava lá no Cine Sesc, apareciam os tijolinhos na Folha, no Estadão, no Jornal da Tarde, no Correio Popular, essas coisas todas, né? Dava muita imprensa e tal. A gente ganhou um espaço grande também nos jornais. Eu dei uma entrevista de mais de meia página da Folha Ilustrada, com chamada de capa, assim, tal, não sei o quê. Foi uma coisa que deu certo, foi legal. O filme apareceu bem. E eu estava nessa época que estava passando o filme lá em São Paulo, essas semanas todas aí, eu estava lá montando um filme numa moviola da Embrafilme. A moviola que eu trouxe para fazer o Abra as Asas aqui em Rio Preto, eu não devolvi para a EBC.
eu depositei na Cinemateca Brasileira, na Embrafilme, na distribuidora da Embrafilme, para ficar disponível para os jovens curta-metragistas de São Paulo. E fiz gestões sobre isso, no Ministério da Cultura, na Ancine, né, na Secretaria do Audiovisual. Falei, não vou devolver a máquina, tem que ficar aqui, porque o Rio de Janeiro tem lá 5 moviolas, em São Paulo não tem nenhuma. E nós conseguimos, o diretor da Embrafilme, meio nas turras, ainda aprovou a moviola ficar lá. E eu estava montando o Que Move lá, que é um filme do Big, né, que é um amigo meu que a gente cresceu junto lá em Botucatu. E esse filme até ganhou vários prêmios lá nos festivais de São Paulo, do Rio. Eu ganhei prêmio de montagem com esse filme, inclusive, né, o Que Move, em Brasília, no Festival de Brasília. E aí, cara, eu ficava sabendo pelas pessoas que trabalhavam, a moviola ficava na distribuidora, então eu ia todo dia na distribuidora, e estava meu filme em exibição. E o cara me falava, olha, hoje o teu filme foi para Corumbá, olha, hoje o teu filme foi para Dourados. O filme correu no interior, que eu chamo de Paulistânia, né? Tem esse nome Paulistânia, que são os rincões do Brasil que tem essa cultura caipira e que concentra nos estados do Centro-Oeste e Sudeste, que é São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, agora está Tocantins, mas pega também uma parte lá do norte do Paraná, o interior fluminense. E isso numa época que filme era literalmente um filme, né? Era um filme 35mm. 35. A gente conseguiu câmeras Reflex BL, era a câmera mais moderna e mais avançada em tecnologia que tinha no mundo. Nós tínhamos 2 dessa câmera. Ela era blimpada, ela não fazia barulho. Então a gente podia fazer som direto tranquilamente. E o filme ganhou 2 vezes, 2 festivais de melhor som. Né? Melhor trilha sonora, pela qualidade técnica e pela originalidade do estilo, né? Foi o Abrasados filmado em Rio Preto, só em né? Rio Preto, só em Rio Preto. Do filme é Rio Preto. E com atores daqui, né? Ué, tem gente, o Ricardo Mattioli, que é um dos grandes diretores de teatro hoje aqui de Rio Preto, ele começou a carreira dele trabalhando comigo lá no Abrasados. Ele tinha 16 anos, 17 anos. O Paulo Casanova, né? Paulo Casanova, grande. Marido da Jaque, nossa colega aqui da TV. A Jaque, Então, e era uma coisa legal, porque consagrar seu trabalho para trabalhar onde é tua cultura, onde é seu povo, a sua nação, a sua tribo, é um prazer incontestável, é maravilhoso. Sabe, não me interessa fazer sucesso nos Estados Unidos, por exemplo. Claro que eu quero também. Seria genial. Mas passa meu filme aí em Los Angeles que eu quero concorrer com os heróis gays do cinema hollywoodiano. Mas trabalhar aqui, cara, a gente faz a cabeça, né? A gente entende nosso país. Ontem eu passei sábado à tarde e domingo, a manhã toda, lendo um livro do Drauzio Varela, que chama O Sentido das Águas, Histórias sobre o Rio Negro, na Amazônia. Cara, é absolutamente interessantíssimo, maravilhosamente. Eu fiquei maravilhado, eu estou ainda, eu tive que parar de ler porque eu não estava aguentando, eu estava muito emocionado, assim, porque ele vai contando histórias. Ele conta a história da flora, da fauna, dos índios, das pessoas, de quem chegou antes, quem chegou depois, por que deu isso. E ele fazendo um projeto para estudar a flora amazônica na perspectiva de construir remédios para a indústria farmacêutica. E ele dizia assim, olha, logo no começo ele explica assim, eu sei que eu vou acabar minha vida e não vou conseguir ver o resultado dessas pesquisas direito ainda. Mas se não começar, nunca vai ter. Sim. E nós temos a maior flora do mundo. Né? E ele já tinha mapeado 1.400 plantas feitos já extratos para poder fazer as pesquisas médicas, né? Medicinais. Para descobrir. E ele tem um foco no câncer, né? Ele quer combater o câncer. Sim. Então ele está muito preocupado com isso. Eu achei tudo maravilhoso, porque eu sinto isso muito profundamente. Como é importante você fazer o estudo etnográfico, filosófico, social, político, né, do seu povo, das pessoas com quem você convive. Estudar quem são essas pessoas. Meu primeiro filme na escola, Gama,
chama Boias Frias. É meu primeiro documentário brasileiro sobre esse tema, que na época, em 74, era uma loucura. Né? Foi quando tinha acabado de haver a diáspora das colônias, que os fazendeiros mandaram suas colônias embora, porque eles foram obrigados pelo Jean Goulart e depois corroborado pela ditadura, a obrigatoriedade de aplicar as leis trabalhistas do mundo urbano no mundo rural. Aí ficou muito caro ter funcionário, não dava para ter mais a tal da colônia. Então eles expulsaram as pessoas de morar na roça. E a segunda diáspora veio em 65 com o Estatuto da Terra. Né? O governo militar disse que para o sujeito poder ter uma terra, ele é obrigado a cumprir com certas determinações. Os impostos, as classificações, as coisas todas, quantidade de terra, não pode ficar ocioso, não sei o quê, tem que cumprir com os desígnios do meio ambiente. E isso foi inviabilizando. Assim, mais da metade dos agricultores tiveram que vender suas terras e sair da terra. Então, essa massa toda de gente estava saindo das suas terras, do interior, dos pequenos municípios e tal, e indo para a capital, para as periferias, enchendo as favelas, os conjuntos habitacionais, os BNHs do mundo. E isso criou esse profissional, que é o cara que vai para a roça todo dia de caminhão, cortar cana, apanhar café, fazer o trabalho da lavoura, das grandes lavouras. E esses pequenos sítios que foram vendidos por esses sitiantes acabaram se aglomerando e viraram fazendas. Então entrou o agro, né? Foi quando começou a criar o agronegócio. E o Brasil virou um grande exportador de tudo que produz da nossa agricultura. Ô Rei, vamos voltar para o Estranhas Cotoveladas. O nome curioso, como surgiu esse nome? Então, eu fico dizendo das coisas reminiscências, assim, eu adoro falar sobre isso. Olha, em 72, eu tenho uma memória de 75, mas está errado essa minha memória, porque em 75 eu já estava saindo da escola, eu estava trabalhando com o Vladimir Herzog, eu estava na TV Cultura. E isso é anterior, porque a gente estava estudando, eu me lembro que o Silvio Coutinho era um estudante, um colega meu, de uma turma antes da minha, e ele fazia artes plásticas, ele era um artista. E ele morava perto de casa, ele morava na casa com uma comunidade, junto com a Maria Rita Kelma, outras pessoas, tá? Né? E a gente morava ali na Joaquim Antunes, a gente morava na Arthur Azevedo. E a gente se visitava, porque era colega de escola. E um dia eu fui lá visitá-lo, ele estava praticando bico de pena. Ele tinha um nanquim, uma caneta bico de pena, e ele tinha uma pilha, assim, de uns 6 centímetros, de papéis craft, papéis couché, papel bom, de desenhar mesmo, papel de profissional, quadradinhos assim. Aí ele pegava e ele estava copiando Picasso, ele estava fazendo estudos sobre esse tipo de traço do Pablo Picasso. Aí ele pegava, olhava o desenho lá e tentava fazer uma coisa igual. E a brincadeira era que ele não podia tirar a caneta do papel, ele tinha que fazer o desenho todo. Esse era o exercício. E aí, com isso, ele treinava usar o bico de pena, né? Que não é fácil. Não é fácil. Pois bem, uma hora, e ele ia fazendo isso, e eu lá lendo meus livros, estudando, a gente conversava de vez em quando e tal, ele ficava falando, ele ficava narrando os desenhos dele, não sei o quê. Até que chegou uma hora e falou assim, olha que interessante, e me mostrou. E era uma figura que tinha uns 3 personagens assim, com os cotovelos se encostando, tal, não sei o que lá. Falou, olha que desenho que legal que ficou, vou assinar. Esse eu vou assinar. Porque era tudo um estudo, não era o trabalho profissional. Ele assinou e aí escreveu do lado assim, Estranhas Cotoveladas. Eu falei, pô, que nome interessante, cara, muito publicitário esse nome. Um dia eu vou fazer um filme com esse nome. E fiz. Olha só. É tão trivial assim, não tinha muito tempo. Mas aí teve algumas coincidências. Por exemplo, o personagem principal do filme, que é o Thier, um dos principais, né, o Thier Paixão, ele tem um perrengue na vida dele, que ele tem uma ferida no braço aqui, que não sara, tá sempre toda hora volta. Ele tá todo no buraco do saci, não sei o quê, tá se laboreando por conta da ferida dele. Agora, isso é de um sujeito que acabou virando meu cunhado, era um colega meu lá de Botucatu.
Nós crescemos juntos, nós passamos a adolescência juntos. 10 anos, né? Convivendo. E ele acabou casando com a minha irmã. E foram morar em Rondônia, tá? É um pioneiro. Ele tinha essa ferida. Ele andava sempre com o cabelo de manga comprida para poder esconder, porque ele vivia com aquele... Com a ferida lá. E tinha que ficar tomando purgante para purgar o sangue, os purgativos, né? Aquelas coisas, garrafada. Tal, e nada adiantava. E, sarava uma, começava a outra na sequência. E era meio desesperadora a jogada, né? E o cara também deve ser mental, porque ele, até hoje ele é muito zureta, né? Ele é um cara muito louco. Psicossomático. Ô Rei, todos os personagens do filme inspirados em pessoas que você conheceu? Eu acho que todas as cenas do filme são inspiradas em coisas que aconteceram ou comigo, ou em torno de mim, ou próximo, ou até notícia de jornal, coisas assim, que eu estudei. Eu pesquiso muito, eu leio muito, então eu estudo bastante mesmo. E quando você faz um filme, você tem que prestar muita atenção, porque não é que você conta uma história, é que tem o método de fazer isso. As histórias, se você lê o Vladimir Prop, que se chama Morfologia do Conto, né, que no Brasil saiu como a Morfologia do Conto Popular, é um linguista russo, que em 1930 escreveu esse livro, onde ele disseca os contos populares, os Bela Adormecida, os contos do Esopo, os contos do La Fontaine, todos os contos populares do mundo, ele reuniu tudo que ele pôde e fez uma análise desses contos todos e descobriu que todas as histórias narradas, elas são feitas através da combinação de 13, o que ele chamou de funções. São 13 funções. O herói é uma função, o anti-herói é uma função, o objeto mágico é uma função, a fada madrinha é uma função, né? o contratempo, a unção divina é uma... São 33 dessas funções. Aí você tem que ficar estudando como que você contempla o teu filme para poder ter essas coisas todas, como é que morfologicamente se constrói um enredo e também de um jeito que não fique chato, que fique espetacular, que tenha um espetáculo, tenha a manha de fazer o enredo e chamar a atenção das pessoas. Então você faz o que no começo, o que você faz no meio, qual que é o ponto da virada, que é outra função também, qual que é o herói, qual que é o anti-herói, porque, qual é o crime, qual é o castigo, qual é a vantagem, qual é o julgamento. São todas as coisas que tem dentro de uma história que você precisa contemplar. Agora, quando a gente trabalha muito com montagem de filme, como é o meu caso, eu montei assim, se eu contasse minhas reportagens que eu fiz, as dos outros, montagem de programa de televisão. Bom, além de cineasta, o Rei trabalhou na Globo, TV Cultura, trabalhou na... TV Brasil, né, Reis? Chegou a ser diretor da TV Brasil. A coisa que eu mais gostei de fazer foi quando eu cheguei adulto, né, bem adulto, entre 2007 e 2009, eu trabalhei quase 3 anos como gerente executivo de programação da TV Brasil. A implantação da TV Brasil, que era a televisão educativa, a TVE, do Rio de Janeiro, que virou uma televisão, TV Brasil, que era uma televisão de uma empresa que se chamava EBC, que é a Empresa Brasil de Comunicação, que fala com o país todo. Então, nós lá, com a sede no Rio, fomos pilotando o que já tinha, o articulado, que já tinha Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e São Luís do Maranhão. Aí nós fomos... A diretoria ia conversando, ia fazendo a parte político-administrativa e tal, e me passava o comando, que eu era gerente executivo por causa disso, de realizar esse trabalho. Então, é lá criar uma rede com as televisões públicas. Foi muito legal, cara. Nós fizemos as televisões públicas de 24 estados se unirem, então até hoje unidos, e ficou essa organização pública, que é incrível, né? Então, mas só contar, cada coisa que eu fiz nesses lugares... Inclusive, só aproveitando o gancho da TV Brasil, parece que está com um plano aí de Rio Preto ter uma retransmissora da TV Brasil aí, eu ouvi essa história. Opa! Ô Rei, você também trabalhou na cultura, né? Inclusive no programa Viola Minha Viola, assim, né? Sempre foi muito terrível para mim trabalhar na cultura, porque eu acho que virou uma espécie de... um acaso meio preconceituoso da minha parte, assim, porque comecei minha carreira, assim, antes de me formar, eu estava trabalhando na TV Cultura com o Vladimir Herzog no jornalismo. Mataram ele.
Depois eu fui fazer, muito tempo depois, eu fui fazer um programa que chamava... Eu trabalhava no governo Montoro, eu trabalhava na Secretaria do Interior. Eu dirigi um programa de televisão que ia ao ar na TV Cultura também. Pô, cara, assim, coisas governamentais, não conseguia entrar no ar, era problemático pra caramba. Foi muito complexo aquele negócio lá, que chegou uma hora, eu desisti. Nós ficamos no ar bastante tempo, deu certo, o programa foi pro ar. Tinha uma belíssima audiência, porque era um programa no sábado à tarde, mas todos os prefeitos assistiam, porque era uma espécie de promoção dos programas alternativos do governo Montoro, mas ao mesmo tempo funcionava como também uma fiscalização da implantação desses projetos. E a gente ia filmar na horta comunitária. Filmava hoje, daqui 2 meses a gente voltava lá para ver como é que estavam os pés de alface, o pé de couve, não sei o quê. Então os caras tinham que fazer direito, porque via a cobrança em cima, né? O secretário do interior, o Chopin Tavares de Lima, qual é, caboclo? Não deu certo aí o negócio? A sua horta tá ruim, tô vendo aqui as imagens, que porcaria, não sei o quê. Era barra pesada, né? E o programa teve muita audiência. Mas chegou uma hora e falou assim, olha, quer saber de uma coisa? Vou fazer cinema, então, já tá bom essa parte para mim. Então. E aí a terceira vez foi quando eu fui dirigir o Viola. A Viola, Minha Viola. Com o Foi Inesita maravilhoso Barroso, né? também. Eu fiquei lá um tempão. Fiquei lá no ano 2000, gravando. Mas eu tinha aceitado fazer o trabalho com um compromisso contratual que dizia que eu iria fazer uma campanha política em Rio Preto, no ano 2000, do Edinho Araújo. E aí, quando eu vim fazer isso, a TV Cultura brigou comigo. Ah, você não pode fazer isso, não sei o que e tal. Falei, mas é contratual, isso está escrito no nosso contrato. Vocês assinaram uma cláusula dizendo que eu tinha o direito de fazer durante 3 meses a campanha em São José do Rio Preto. Reinaldo, está dando muito problema, os caras estão tudo brigando. Eu falei, cara, eu não perdi nem um dia de gravação. Eu gravo toda quarta-feira e eu só tenho que trabalhar nesse dia. Eu edito o programa de graça para vocês. Eu trabalho 3 dias por semana aí, mas eu só ganho por 1. Né? E eu não perdi nenhum. Não faltei nenhuma vez. Eu pego um avião, venho, faço aqui e volto, porque eu estou ganhando uma grana lá que me interessa, lá em Rio Preto e tal, não sei o quê. Aí os caras não quiseram me mandar embora. Eu falei, pode me mandar embora o que vocês quiserem, cara, porque eu não vou trocar meu salário que estou ganhando na campanha política pela essa miséria que vocês me pagam aí, e ainda com essa extinção de saco, e você não consegue cumprir nem a regra que vocês estabeleceram. Isso aí fala outra vez. Então, cara, eu não fiquei muito satisfeito em trabalhar com TV Cultura. As 3 vezes foi muito traumático, né? Muito problemático. Não sei se é porque é uma situação pública, sei lá, ou se é cartel de gente que, quando assumem a televisão, ficam poderosas e aí querem fazer coisas que saem fora da alçada profissional, entendeu? Não sei também. Mas eu me dei melhor nas televisões privadas, né? Assim, trabalhei muito tempo na Rede Globo, fiz vários programas, dirigi um programa aqui no SBT em Araçatuba, que chamou Araçatuba, Meu Amor, que foi um arraso, bateu recorde de audiência no televisão SBT também, porque tratava disso, fazer o povo da cidade aparecer e falando e sem ficar com frescura. Não era desfile de moda, não era madame, eram as pessoas que trabalhavam, seus trabalhos, suas responsabilidades e seu sucesso. Pessoas reais, né? A vida reais. Como ela é. A vida como ela é, exatamente. Nelson Rodrigues. O Reinaldo Azevedo. Outra vez. Reinaldo Volpato, cineasta. Quanto tempo o Estranhas Cotoveladas foi gestado? Não, o tempo de projeto deles falou que mais de 10 anos. Assim, a primeira referência que tem desse filme é 2007. Na verdade é o seguinte, quando eu fiz o Abrasasa, na década de 80 que lançou o Abrasasa, eu meio que fiquei me devendo essa ideia. Eu prometi para mim que eu iria fazer um filme em Rio Preto, depois, com os mesmos personagens do Abrasasa, quando eles tivessem 30 anos. Já reformados, profissionais e tal. Estudo de personagens, estudo de casa, estudo de roteiro, de enredo e tal. Aí eu fiz isso. Quando chegou uma hora, eu comecei a fazer esse trabalho. E a primeira coisa que eu fiz foi em 2007, fiz o storyboard, que tinha outro nome, chamava Voar é com as Rãs. Porque estava muito na moda
dos ranários no Brasil e tal, tinha sido uma coisa que eu conheci de perto, por conta do projeto alternativo do governo Montoro e tal. Então, a gente fez esse programa e foi muito legal, foi muito gostoso e tal, né? E isso tudo foi desencadeando coisas que levavam à redação do roteiro. Em 2007 saiu a primeira coisa, com esse outro nome, aí foi evoluindo, aí tal, até que chegou 2011, eu consegui participar do concurso nacional de roteiros e ganhei o concurso. E ganhei, pude começar a realização dele. Nós recebemos a primeira verba do filme em 2011. Só que era verba de pré-produção. Então, assim, verba de começar mesmo, né? Assim, o princípio, antes da pré-produção até os trabalhos que vem. Roteiro final, os textos, decidir elenco, não sei o que. Então, antes de começar a filmagem, né? Propriamente dito. Sim. Aí, chama desenvolvimento isso. Aí a gente começou em 2011 lá em Botucatu, porque eu queria filmar lá, que eu conhecia aquela paisagem, a paisagem das cuestas de Botucatu. E onde tinha a Torre de Pedra, que eu passava sempre na frente da Torre de Pedra, indo para a escola em São Paulo. Quando eu viajava de Botucatu para São Paulo, passava ali no Castelo Branco e eu via a Torre de Pedra e eu gostava daquele monumento geológico. Você é nascido em Botucatu? Não, eu sou nascido diferente. Aqui perto, eu nasci em Lavínia. Lavínia. Eu digo sempre que Araçatuba e Andradina fazem parte da região metropolitana de Lavínia. A Grande Lavínia. A Grande Lavínia. E, aliás, cara, saiu uma matéria domingo agora, antes de ontem, lá em Lavínia. 2 páginas, falando do filme, de mim e da minha irmã Raquel, que é pedagoga também. Nem entendi como é que foi, porque não está passando o filme lá, não sei. Eu tô louco para ir para lá. Eu gostaria muito de fazer essa homenagem para Lavínia. Mas estou batalhando ainda, a gente não conseguiu. Nem dá tempo também, né? Tem muita atividade, muita coisa, muito trabalho. Inclusive, você chegou a exibir o filme na cidade que ele... Onde você exibiu ele? Torre de Pedra. Em Torre de Pedra. Que é onde tem o monumento geológico que dá nome. Torre de Pedra é assim, é uma cidade de 2.000 habitantes. A verdadeira, a real. Mas eu emprestei esse nome por conta do monumento, que eu queria que narrasse o filme. E também para tratar da permanência, essa coisa da história geopolítica do nosso estado, de São Paulo. Eu botei o nome na cidade onde se passa o filme, uma cidade fictícia onde se passa o filme, de Torre de Pedra. Mas não é Torre de Pedra, é outra Torre de Pedra. Essa outra Torre de Pedra que a gente criou, ela é uma mistura de imagens de Rio Preto, Botucatu, Pardinho, tem os negócios e tal. E Pardinho foi uma coisa muito fortuita, porque eu queria fazer, a ideia original do filme era que a casa do personagem principal, do Tia Paixão, fosse de bambu. E aí, naquele ano, 2012, saiu uma lei proibindo cortar bambu. Só podia cortar bambu que fosse registrado. Era proibido destruir plantações de bambu, porque estava com perigo de, sei lá, acabar bambu no Brasil. Extinguir, né? O bambuzá. Os bambu. Tá em falta o bambu. Bom, aí em 2012... Aí eu fiquei sabendo que lá em Botucatu tinha, ali na Estância Demétria, tinha uma situação lá que tinha uma fazenda de bambu. Nós fomos lá, não era lá. Lá era um lugar que tinha umas pessoas, tá? Mas que era em Pardinho. Aí nós fomos em Pardinho, eu perguntava para os caras assim, vocês conseguem bambu pra gente fazer uma casa, né? Porque tem que ser, foi proibido, a legislação está aqui e tal. Eu estava junto com a Valéria Valadão, que era diretora de arte. E ela tinha feito a planta baixa dessa casa, que era uma casa redonda, que tinha assim, com bambu, não sei o quê. E mostramos para o cara o que a gente queria fazer. Olha, vamos fazer essa casa aqui. No desenho de arquiteta. A Valéria é uma arquiteta, né? Arquiteta artista. Né? Então, ela faz direção de arte de muitos filmes, tal, não sei o que lá, mas ela é arquiteta de origem. E também fez história. Então, ela é uma historiadora, arquiteta e diretora de arte, de cinema. Aí, o rapaz, o administrador da fazenda, lá da Fazenda dos Bambus, lá de Pardinho, olhou e falou assim, essa casa tem aqui. Eu falei assim, como assim? Eu falei assim, vem aqui, vem. Aí levou a gente, assim, andamos 100 metros assim,
uma casa redonda, só que ao invés de ser de bambu, era toda de madeira e vidro, e tinha umas coisas de bambu dentro, porque a fazenda era fazenda de 80 alqueires, a propriedade da Beth Mindley, que é a dona da produtora de papel e celulose Suzano, né, que é uma grande produtora e tal, e que eles têm aquela fazenda lá, eu acho que é para aplacar suas consciências, porque ali eles fazem uma coisa orgânica, uma coisa holística, é uma coisa muito santa, é bonito pra caramba, a gruta que tem no filme é lá, tal. Aí então a gente fez umas coisas de bambu para acrescentar nesse cenário e conseguimos autorização para filmar lá. Só que aí o cara falou assim, isso aqui também tem. Aí a Casa do Índio, também é lá. Aí isso aqui também tem. E foi levando a gente. Aí a gruta. Cara, nós fizemos 80% do filme nesse lugar. E tinha coisas tão incríveis. Por exemplo, tinha uma alameda de bambu, o bambu se encontrava em cima assim, que eu fiquei tão deslumbrado com aquilo, cara, que chegou no final que esqueci de filmar, esqueci de fazer a cena lá. Ai, não tem mais como fazer. Pô, que azar, fiquei bavíssimo comigo mesmo. As filmagens foram que ano? 2017. Né? 2017. É. Aí nós terminamos também uma parte documental para filmar em vários lugares, as montanhas, as crestas, tal, só que uma semana separada, 15 dias, só o Zé Léder de fotografia e eu, porque não tinha nem som, nada. Mas a gente fez som também, mas não som direto, não tinha coisa para falar, para ter sincronia. Era a imagem só. Era a imagem para fazer... Mas a gente aproveitava e fazia o ambiente. Por exemplo, foi ali que eu te dei uma... A gente estava num vale, assim, a gente foi lá em Torre de Pedra, nas Três Pedras, é um lugar lá em Botucatu, que tem 3 pedronas assim, os caras vão lá, fazem alpinismo nessas pedras aí e tal. É uma coisa perigosa e bonita e linda e tal, a gente gravou isso, filmou isso. Na saída, aí tinha um vale, assim, muito, assim, um decidão de quilômetros, assim, muito grande, um vale enorme. E começou uma sinfonia de siriemas. E começou a cantar siriema, não parava, várias siriemas. E cantava umas aqui, outras cantavam lá, e ecoava aquilo. E isso está no filme, como tem uma sequência que para tudo para ficar escutando a siriema. A sinfonia da siriema. Super natural, super legal, né? Uma coisa que tem. E outra, sabia aproveitar. Pô, se a natureza nos proporciona ofereceu uma sinfonia de siriemas, por que não utilizá-la, né? Legal. E aí ele ia estrear 19, veio pandemia e tal, e agora deu certo, né? É. E estou muito contente. Eu gostaria que desse mais público. Queria que fizesse mais coisas. Mas já tem convite para Campinas, vários municípios. Nós vamos entrar agora também aqui. Essa semana aqui que está começando a dar tempo de correr atrás disso. Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Já está articulado essa conversa, já tem um compromisso informal da exibição e nós queremos ver se a gente consegue entrar em cartaz lá. Teve até matéria lá, eu dei entrevistas esse fim de semana para Votuporanga. Não sei quando que sai a matéria, mas os caras estão querendo saber. Bacana. E acho que é importante... Tem São Paulo, nós vamos ter uma sessão em São Paulo que eu vou apresentar o filme para a minha categoria, para os meus colegas, né? Que eu não passei o filme lá em São Paulo ainda. Nós vamos exibir na CPC UMES, que é o Centro dos Estudantes Secundaristas. Mas o cineclube deles lá, que tem uma sala de cinema legal para o Sussu, é o cineclube Denoá de Oliveira, que foi um grande colega, um cineasta muito importante da nossa época, e que tinha sido presidente da Associação Paulista de Cineastas, como eu também fui, como o João Batista foi, o Alain, na nossa geração que criou essas entidades para militar politicamente e discutir com a Embrafilme, com o Ministério da Cultura, né? Assim, a gente discutia com o ministro. O Celso Furtado, quando foi para São Paulo, eu era presidente da PASSE, fui lá peitar, assim, não senhor, não é assim, não, você tem que entender. Eu falei, não tenho que entender, não é assim. O Rio de Janeiro não é a sede do cinema brasileiro, nem São Paulo, nem a Paraíba. Assim, o cinema brasileiro é o Brasil que tem a sede do Brasil. Todas as pessoas têm os mesmos direitos. Sim. E a gente foi construindo essa coisa desse jeito.
Tanto quanto agora, recentemente, a gente conseguiu aplicar no interior de São Paulo. Essa teoria eu peguei, trabalhei muito com ela, falei muitas vezes isso, que é o interior de São Paulo não faz parte do eixo Rio-São Paulo. Nenhum recurso vai para o interior de São Paulo. Nenhum. Nem Principalmente para cinema, né? Principalmente para cinema. Né? Falando em financiamento, o filme foi financiado por editais culturais? Todos os editais e todas as leis. Só não trabalhei com legislação municipal. Eu fiquei apreensivo em usar as coisas aqui de Rio Preto. Primeiro porque é tudo muito pequeno. Não tem verba, não tem grana. Ou, pelo menos, não é especializado, não existe o interesse municipal das políticas locais em viabilizar a estrutura da cultura em Rio Preto. Né? Nós somos consumidores. Eles gostam muito de fazer um belo teatro municipal para trazer os atores da Globo, para trazer os atores do Rio de Janeiro e tal. Nós não precisamos. Né? Então, assim, a Secretaria de Cultura parece a Secretaria de Obras dos prédios da cultura, que só faz obra. Né? Assim, E quando dá um prêmio para fazer um filme, eles pagam 15 mil reais. Cara, 15 mil reais não paga o salário do diretor do filme. Porque não é o trabalho que você faz numa semana. Não é uma mensalidade. Entendeu? Você fica meses para poder fazer um filme. E com muita gente trabalhando. Então, cara, tem que ser diferente. Então, assim, ao invés de eu disputar aqui em Rio Preto para ganhar 15 mil, eu vou lá para São Paulo que eu disputo 800 mil. Porque aí eu disputo nacionalmente. Eu disputo com os cineastas do país todo. Eu entro nos concursos patrocinados pela Ancine, Agência Nacional de Cinema, pelo Ministério da Cultura, pela Secretaria Federal de Cultura, a Secretaria de Cultura do Brasil. Ao mesmo tempo que eu faço isso com o governo do Estado de São Paulo. Então eu disputo prêmios lá no governo do Estado de São Paulo, que depende da categoria, tem prêmio de R$1 milhão. Já ganhamos esse. O lançamento do filme é um desses prêmios de R$1 milhão. Mas aí eu ganhei, através da lei do audiovisual, o cinema não se utiliza da lei Rouanet. Ela tem uma lei específica que é a lei do audiovisual. Por conta das especificidades da indústria cinematográfica. E aí a gente disputa as leis do audiovisual e os PROAC, tanto o ICMS como os editais diretos, que ganha o prêmio, não ganha a condição de você conquistar o prêmio através do incentivo fiscal, né? Bom, legal, gente. Está aí o cineasta Reinaldo Volpato, que está lançando o filme Estranhas Cotoveladas, está no cinema de Rio Preto, mais essa semana pelo menos, mas pode ser prorrogado lá no Rio Preto Shopping, no Multiplex. Vale registrar também que o Reinaldo, até onde consta, é o único cineasta riopretense que já teve filmes aí em exibição nos cinemas comerciais, não só o Estranhas Cotoveladas, mas também o Abrasasas. Olha, eu tenho a impressão que deve ter outras pessoas, que não moram aqui, não ficaram aqui. Né? Então, assim, a única experiência que tem de longa-metragem aqui que eu conheci é um filme que nem é considerado longa-metragem, que tem 65 minutos. E para ser considerado longa-metragem tem que ter no mínimo 70 minutos. Que é o Trama de Sangue. Que é um filme da molecada que fez na década de 60. Sim. Que é um filme muito dirigido pelo João Albano. Com o Roberto Toledo. Toledo. É um filme interessante, porque além do valor histórico dele, é essa coisa do caipira querer se meter nas coisas e fazer. Pô, o cinema brasileiro cresceu muito dentro do interior do Brasil. Né? Assim, a gente fez a história do nosso cinema em ciclos. Então nós tivemos o ciclo de Campinas, por exemplo, que demorou uma década lá, cara, que ganhava todos os anos o prêmio de melhor filme dos festivais brasileiros do Rio e de São Paulo. E o ciclo de Cataguases, que é Minas Gerais, que tem o Humberto Mauro, que é considerado o maior diretor de cinema brasileiro, da história do cinema brasileiro. E também o Mário Peixoto, que fez o filme mais importante da história do cinema brasileiro, que é um filme mudo, de 1929, que fez um sucesso inconteste. O filme é absolutamente maravilhoso e ele consta, esse filme, O Limite, do Mário Peixoto, ele consta de todas as listas de melhores filmes do mundo da história do cinema.
Tem listas que são de 10 filmes e tem listas que são de 100 filmes. Ele conta entre os 10 primeiros lugares nas duas possibilidades. Então, é um filme de prestígio, de tamanho. Isso é coisa do interior. Então, assim, a Trama de Sangue de Rio Preto tem esse valor incrível de ter provocado a possibilidade de fazer filmes aqui. É possível, né? Legal, Rei, estamos chegando aqui no final. Obrigado, parabéns aí pelo filme. Repetindo, tá lá no Multiplex do Rio Preto Shopping. Aproveita, vamos prestigiar aí o filme do Reinaldo Volpato. É isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite, amanhã cedinho às 7 da manhã e depois ao longo da nossa programação. Mas desde já o programa está disponível nas nossas redes sociais, está lá no YouTube e também no Facebook. Sempre lembrando que você pode enviar mensagens para a gente com sugestões de pauta, de entrevista, de reportagem, o que você quiser. Nosso número está aí na tela e todas as informações aqui da Câmara você encontra no nosso site, riopreto.sp.leg.br, nosso site que está de cara nova. Entra lá, confira, tá bem bacana. É isso aí, o programa de hoje teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Eude Russo, o GC do Thiago Zatti, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Valeu, gente!